Olha só que ideia! E se um dos maiores e mais complexos filósofos da história tivesse, na verdade, construído todo o seu pensamento em cima de algo que todo mundo já tem e usa todos os dias? Pois é, vamos mergulhar na mente de Aristóteles para entender como ele transformou o simples senso comum na base de uma filosofia que literalmente moldou o mundo. Para começar essa jornada, a gente vai primeiro despertar o filósofo que existe em cada um de nós. E sabe como? Com o jogo que, olha, provavelmente marcou a infância de muita gente. Parece só uma brincadeira de criança, né? Mas acredite, o simples ato de olhar para um objeto e decidir se é animal, vegetal ou mineral é, na verdade, a sementinha do pensamento filosófico de Aristóteles. É o primeiríssimo passo. Pensa bem, quando a gente classifica alguma coisa, o que estamos fazendo? Estamos tentando entender a realidade, organizar o mundo em caixinhas, em categorias. E esse impulso natural é exatamente onde a filosofia começa. E é aqui que está a grande sacada de Aristóteles. Para ele, a filosofia não nasce de pensamentos super distantes em torres de marfim. Não, ela nasce das nossas experiências mais comuns, do dia a dia. Ele partiu do conhecimento que todos nós já temos simplesmente por vivermos no mundo. Agora, o que é realmente fascinante é ver como Aristóteles pegou essa base, o senso comum, e construiu um sistema gigantesco para entender o mundo. Uma abordagem que, aliás, colocou ele num caminho bem diferente do seu famoso professor, o Platão. Lembra do Platão? Ele falava que o mundo que a gente vê e toca é só uma sombra, uma cópia imperfeita de um mundo das ideias perfeito. Aristóteles, não. Ele fincou os pés no chão e disse: opa, peraí, a realidade é essa aqui, bem na nossa frente. Para ele, a essência de uma cadeira está na própria cadeira, e não numa ideia perfeita de cadeira flutuando por aí no éter. E para organizar essa realidade toda, ele criou uma espécie de escada da natureza. É bem intuitivo. Lá na base, a matéria inanimada, as pedras. Um degrau acima, as plantas, que têm tudo o que a matéria tem, mas também se nutrem e crescem. Depois vem os animais, que fazem tudo isso e ainda sentem e se movem. E no topo, os seres humanos, que fazem tudo isso e, de quebra, são capazes de pensar racionalmente. Para a gente entender a próxima grande ideia dele, um pequeno desafio. Imagina que eu peço para me passarem o peso de uma pedra. O que exatamente a pessoa me entregaria? Só o peso flutuando? Exato. Não dá. É impossível me entregar o peso ou a aspereza sem me entregar a pedra inteira. E isso ilustra de forma brilhante a diferença que Aristóteles fez entre a coisa em si e os seus atributos. As qualidades, como o peso ou a cor, existem na coisa. Elas não andam por aí sozinhas. Partindo disso, Aristóteles desenvolveu uma ferramenta poderosíssima para entender qualquer coisa no universo. As famosas 4 causas. Quer entender, sei lá, uma casa? É só perguntar: do que ela é feita? Madeira. Qual o projeto dela? A planta. Quem fez? O construtor. E a pergunta mais importante de todas: para que ela serve? Para abrigar. Pronto. Agora você entende a casa de verdade. Ok, já vimos como Aristóteles organizou o mundo lá fora. Mas e o mundo aqui dentro? Ele também usou essa lógica para mapear algo bem mais complexo, a nossa própria vida. Para ele, um ser humano não é só um corpo físico. É uma pessoa cuja vida se desenrola em 3 grandes dimensões de atividade. São como 3 direções fundamentais que definem tudo que a gente faz. A primeira é o fazer, o nosso lado criativo, produtivo, o artesão, o artista. A segunda é o agir, que é sobre a nossa vida prática, as nossas escolhas, a nossa ética. E a terceira é o conhecer, a nossa busca pelo saber, pelo entendimento do mundo, só pelo prazer de saber. E aqui vem a conexão mais bonita de todas. Cada uma dessas dimensões busca um dos 3 grandes valores universais. O fazer busca o belo, o agir busca o bom e o conhecer busca a verdade. Belo, bom e verdadeiro. As 3 grandes metas da existência humana. Agora, vamos dar um zoom na dimensão do agir, porque é aqui, segundo Aristóteles, que a gente encontra o grande propósito da vida. E o ponto central é este. Para Aristóteles, tudo, absolutamente tudo que a gente faz, desde amarrar o sapato até escolher uma profissão, no fundo, aponta para um único objetivo final: alcançar um estado que ele chamou de eudaimonia. É a busca por uma vida plena, por florescer como ser humano. Mas muito cuidado para não confundir eudaimonia com aquela felicidade de momento, sabe? Um prazer passageiro. Não é isso.
Pensa nela menos como uma bolha de sabão e mais como um carvalho forte e antigo. É o resultado de uma vida inteira de boas escolhas, de cultivar virtudes como coragem, justiça, generosidade. É sobre ser bom e não apenas se sentir bem. E se essa vida boa depende das nossas relações com as outras pessoas, a conclusão de Aristóteles é inevitável. Nós somos, por natureza, animais políticos, ou seja, animais sociais. A gente não foi feito para viver isolado. Só conseguimos atingir essa plenitude, essa eudaimonia, em comunidade, vivendo junto, participando da vida da cidade. Então, a pergunta que fica é: como é que esse homem, que viveu há mais de 2 milênios, se tornou uma das figuras mais importantes e influentes da história do pensamento? Bem, a vida dele foi quase cinematográfica. Ele aprendeu com ninguém menos que Platão. Foi o tutor particular de um jovem que se tornaria Alexandre o Grande. E ainda fundou a sua própria escola, o Liceu, que foi tipo um dos primeiros grandes centros de pesquisa do mundo, estudando de tudo, de biologia à política. E todo o legado dele pode ser resumido talvez nessa frase: não é sobre ter uma opinião para tudo, mas sim sobre refletir, sobre pensar, para que cada palavra, cada ideia tenha peso, tenha substância, tenha significado. No fim das contas, o grande presente que Aristóteles nos deixa é essa ideia tão poderosa. A filosofia não é um clube fechado para gênios. Ela começa com as ferramentas que todo mundo já tem, a nossa capacidade de observar, de perguntar, de organizar o que a gente vê. A questão que ele nos deixa, e que vale até hoje, é como usar o nosso próprio senso comum para entender melhor o mundo complexo em que vivemos.